Então, para quem está na sala agora, quem acabou de chegar, sejam todos muito bem-vindos à Semana da Faculdade de Computação e Informática 2020. Em instantes, a gente terá a palestra Familiarização e Resolução de Problemas utilizando o GeoGebra, da professora Flainer Rosa de Lima e da professora Mônica Carr. A professora Flainer é professora de matemática, bacharel e licenciada pela PUC de São Paulo, mestre e doutora em Educação Matemática pela PUC também, ministra aulas no Centro Universitário da FEI e no Colégio Nossa Senhora de Lourdes e é orientadora de iniciações científicas. A professora Mônica possui graduação em matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santo André, especialização em matemática pela Universidade São Judas Tadeu, mestrado e doutorado em educação matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, atuou por 10 anos no ensino básico, médio e pré-vestibular, e por 7 anos como pesquisadora no programa Stricto Sensu em Educação Matemática na Universidade Bandeirante. Possui 22 anos de experiência no ensino superior e é professora adjunta da Fundação Educacional Iniciana Padre Saboia de Medeiros, o Centro Universitário da FEI, desde 2001. Tem experiência na área de educação, com ênfase na educação matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: tecnologia no ensino, registro de representações semióticas e ensino superior. E, novamente, em nome da professora Vera, coordenadora do nosso curso de matemática online presencial, gostaríamos de agradecer a disponibilidade por terem aceito o nosso convite de estarem aqui essa noite conosco. Eu passo minha palavra para vocês, professoras. Muito obrigada, nós que agradecemos o convite, também agradeço esse público, né, sexta-feira à noite, pessoal todos aqui, é um prazer. Bom, nós vamos falar sobre a familiarização e resolução de problemas utilizando o GeoGebra, né? Então, meu nome é Mônica Carrer, tem a professora Flainer Rosa, eu farei a apresentação e a Flainer ficará no chat. Então, nós invertemos, né? Para quem assistiu a primeira palestra, a Flainer apresentou e eu fiquei no chat, agora vamos fazer a inversão. Então, eu vou apresentar e ela vai ficar no chat para tirar algumas dúvidas, certo? Bom, então, essa palestra, ela tem um caráter educacional, mas nem por isso não gera interesse para pessoas de outras áreas. Hoje nós temos que pensar que nós precisamos unir forças, né? Então, nós temos, eu sei, muita gente da área de computação, pessoal da psicologia, da matemática. O que acontece? Nós temos que trabalhar em conjunto com pesquisas que atendam às novas necessidades. Então, precisamos muito do pessoal de tecnologia. E hoje eu vou falar, né, de um software, GeoGebra, e mostrar para vocês as potencialidades que ele tem para o ensino de matemática. Nós temos a Base Nacional Comum Curricular do Ministério de Educação, meio fresquinha, né, saiu, e é um documento que vai nortear o que nós precisamos desenvolver dentro das mais diversas áreas, né, e nós vamos focar hoje em matemática, ok? Então, é uma palestra mais voltada para a área educacional, para o pessoal de licenciatura em matemática, mas com certeza eu acho que as outras áreas terão interesse, né? Bom, então, o que é a Base Nacional Comum Curricular do Ministério da Educação, que a gente chama de BNCC? Deixa eu só puxar um pouquinho, senão vai cobrir, né? Aqui, só um segundo. Bom, então, é um documento, né, feito pelo Ministério da Educação, que vai nortear, vai dar recomendações de como trabalhar nas mais diversas áreas. Então, na área de matemática, eu listei algumas recomendações importantes que nós vamos conseguir mostrar, né, que com o GeoGebra nós conseguimos uma forma mais fácil de atingir esses objetivos. Então, a primeira recomendação é utilizar tecnologia na área de ensino de matemática. E aí nós precisamos de muita ajuda do pessoal da área de computação. Nós temos que proporcionar aos alunos ambientes em que eles consigam identificar regularidades e padrões, ou seja, ambientes em que ele pode fazer experimentações e perceber que existe algum padrão. Em terceiro lugar, outras abordagens que nós precisamos trabalhar como professores abordagens que transitam entre diferentes representações.
Então, a gente sabe que a matemática, ela é abstrata, né? Então, para eu acessar um objeto matemático, então, por exemplo, função, logaritmo, né? Pegar um objeto matemático é só por meio de representação. Então, nós temos que tomar cuidado em não ficar trabalhando numa única representação, porque aí nós não vamos deixar o aluno ter uma visão mais global daquele tema. Então, temos que criar abordagens que permitam passar, né, pelas representações algébricas, gráficas, da língua natural, as figuras, matrizes, por diversas representações. E, por fim, nós também temos uma orientação de trabalhar com a matemática aplicada, por meio da resolução de problemas. Então, são 4 recomendações bem fortes, né, para a área de matemática, que hoje a gente vai tentar trabalhar e mostrar como a gente poderia fazer com os alunos usando esse software GeoGebra. Bom, todas essas recomendações, elas são fundamentadas em teorias educacionais, né? Então, utilização da tecnologia. Qual é a vantagem disso? Então, nós temos, né, vários estudos que mostram que a tecnologia pode auxiliar na aprendizagem matemática, né? Por exemplo, por que trabalhar com diferentes representações? Temos teorias por trás que mostram, né, educacionais, que se o aluno consegue passar, por exemplo, do algébrico para o gráfico, consegue explicar em língua natural o que ele está fazendo, ele está tendo uma compreensão mais global daquele assunto, certo? Então, eu vou passar para vocês lá no chat 2 links. Um link é do GeoGebra Online. O que vai acontecer? Eu vou passar, mostrar para vocês, né, trabalhar com GeoGebra. Se você quiser fazer ao mesmo tempo, se tiver a possibilidade, aí é só entrar nesse link do GeoGebra Online que já dá para trabalhar junto, né? Se não der, não tem problema, porque eu vou passar o link do PDF da palestra. Já passei no primeiro horário, né? Tanto o link da Flyer, né, da primeira apresentação como essa, tá? Mas vou passar novamente porque não sei se tem outros participantes. Então, vou passar aqui nesse momento esses 2 links. Tá bom? Bom, antes de entrar no GeoGebra, só passar a ideia geral do que ele é, né? Então, o GeoGebra, ele é um software de matemática dinâmica que foi criada por Marcus Hohenwarter e ele não é um software só para ensino básico, ele pode ser usado também no ensino superior. Então, em todos os níveis de ensino, a gente consegue trabalhar com esse software. Ele é um software gratuito, né, e pode ser obtido, a gente pode fazer o download dele nesse endereço, ok? Hoje eu vou trabalhar com vocês com a versão online, né, mas dá para também adquirir o software. Existem 2 versões, nós podemos trabalhar tanto em 2 dimensões, na versão 2D, como com objetos tridimensionais, na versão 3D. Hoje eu vou trabalhar com vocês na versão 2D. Bom, quando você abre o GeoGebra, você vai perceber que ele tem 2 janelas. Essa janela de álgebra, que é onde a gente vai digitar as funções, e essa janela onde aparecem os gráficos, que seria a janela de visualização. Aí você tem no total 12 botões da versão principal, né? Na online ele tira esse daqui, só tem 11, ele tira o texto, tá? Mas dá para fazer tudo que a gente vai trabalhar aqui. E aí, se você clica em cima desse botão, de qualquer botão, ele abre um menu de comandos. Então, nós conseguimos fazer várias coisas, né, dentro disso, ou seja, criar ponto, criar um ponto sobre o objeto, fazer intersecção, calcular ponto médio. Então, cada um que você vai clicando, você abre esse menu de comandos. Aí, quando a gente faz uma construção no GeoGebra, o que acontece? Vamos dizer que eu faça, né, uma circunferência, certo? Se eu não desabilitar e clicar novamente na tela, eu vou fazer novas circunferências, eu não paro de fazer circunferências. Então, o que acontece? Uma coisa bastante importante. A seta, que fica aqui no começo, no primeiro botão, ela serve para desabilitar a última construção que você fez, certo? Então, construiu, não quer mais construir aquele objeto, você vai lá na seta para fazer uma construção diferente. Bom, então vamos lá, volto depois aqui na apresentação, lá no GeoGebra. Então eu vou pedir, vou entrar aqui na versão online, quem quiser fazer junto, é só clicar naquele link que eu coloquei lá no chat, tá bom? Bom, aí
eu queria só mostrar para vocês que na apresentação que eu passei para vocês, só descer aqui mais uma. Nessa apresentação, eu coloquei o detalhamento do que eu vou fazer, certo? Então, vamos dizer que não deu para construir comigo agora, você tem esse detalhamento para fazer depois, né, em outro momento, tá? Então, vamos lá no GeoGebra Online. E aí, eu vou começar fazendo uma familiarização com vocês, ou seja, mostrando, né, como que esse software funciona, tá bom? Bom, então, primeiro, eu vou pegar a construção de uma circunferência. Então, acompanha comigo, você vai pegar nesse botão, tá vendo que abre um menu, né, de vários comandos. Então, vamos escolher um, que é o círculo, dados o centro e um de seus pontos. Aí, você vai lá na tela, clica em qualquer lugar, arrasta para fazer, né, a circunferência e clica novamente. E aí, então, a gente fechou essa circunferência. O que dá para perceber? Que lá na janela de álgebra aqui, já apareceram as coordenadas dos pontos A e B e a equação da circunferência, certinho? Se você não desabilitar, se eu clicar novamente, olha, ele vai construir outra circunferência. Nada com Ctrl Z não funcione, né? Então, para não fazer isso, a gente vai lá na primeira setinha, porque aí ela já consegue desabilitar. Bom, só mostrando algumas coisas, se você clicar em cima da circunferência com o botão direito, você consegue entrar em configurações e aí eu posso mexer com isso. Por exemplo, falo, olha, eu não quero essa cor, eu quero, por exemplo, o vermelho, né? Não quero que fique transparente, quero que seja pintado para ter o meu círculo. Então, posso mexer no estilo das linhas, né? Então, eu posso mexer no que eu quiser aqui, certo? Então, só fechar. Outra coisa, vamos, por exemplo, pedir a área. Então, eu vou entrar nesse botão, clique em cima, aí você tem a área e clica em cima aqui, né, do nosso círculo. Bom, aí o que acontece? Eu vou mexer, por exemplo, num ponto, e eu queria que vocês dessem uma olhada no que acontece na janela de álgebra. Então, você vai perceber que na hora que eu mexo no ponto, né, na circunferência, a equação vai ser alterada, as coordenadas do ponto também e a área também. Então, dá uma olhadinha. Vou mexer aqui, né, devagar no ponto. Tá vendo na janela de álgebra? O que está acontecendo? Tudo está sendo adaptado ao movimento que você está fazendo. Então, quando você mexe, a área vai mudando, vai achando a nova área, né? A equação vai mudando e as coordenadas do ponto. Se a gente mexer no A, a mesma coisa, tá vendo? Vai mexendo na equação, na área, né? E nas coordenadas do ponto A. Por que isso é importante? Pensando, né, num foco no ensino. Se você consegue mexer e ter uma adaptação, você consegue criar situações em que o aluno consegue, por ele próprio, construir e verificar alguns padrões, né? Coisa que num ambiente de lousa, de papel e lápis, a gente não consegue. Então, essa é a importância de softwares que são dinâmicos. Você consegue mexer e ter toda a adaptação das equações em função da alteração que você fez. Tudo bem? Bom, então essa seria assim a primeira ideia do que é um software dinâmico. Eu vou sair daqui, pedir um novo arquivo, não vou gravar, para fazer uma segunda parte da familiarização. Então, tudo isso está no material, tá bom? Se não der para fazer ao mesmo tempo, né? Aí depois você pode entrar no material, entrar no site e fazer também. Então, outra coisa que nós podemos fazer é criar o que a gente chama de controle deslizante. Você vai nesse botão, clica controle deslizante e clica na tela em qualquer lugar. Esse controle deslizante, você vai criar, na verdade, uma variável, que pode ser um número, pode ser um ângulo ou um inteiro. A gente vai fazer uma variação de um número, tá? Aí você pode escolher o intervalo que você quer fazer essa variação. Então, ele dá, né, de menos 5 a 5, mas eu posso mudar, por exemplo, vou fazer de menos 6 até 6.
E esse incremento é de quanto você quer que o elemento ande. Então, por exemplo, eu vou fazer de 0,1 e dar um OK. Então, você criou esse controle deslizante, vai lá na flechinha, né? Porque sempre desabilita. E aí você consegue mexer, percebe que ele vai andando, ó, 2.2, 2.3, ele está andando de 0,1 e 0.1, porque a gente escolheu esse incremento. Como é que eu posso andar, né, nesse controle deslizante? A gente pode andar pelo mouse, ou você pode, né, no seu teclado com a flechinha, é até mais fácil conseguir precisões, né, se a gente quiser. Ou ainda, você pode clicar com o botão direito e pedir uma animação. E aí ele anda sozinho, né? Eu não estou mexendo em nada e ele está indo lá, né, do final para o começo e andando sozinho. Bom, vou clicar aqui para tirar essa animação. Qual a importância desse controle deslizante? Vamos supor que eu queira criar uma função, vamos pegar uma função bem conhecida, f de x igual. Aí o meu controle deslizante, o nome dele é a. Então eu vou fazer a x ao quadrado. Quando você faz ax ao quadrado, você vai ter que pegar o chapeuzinho para ser o expoente, né? Então lá no teclado, vai clicar no chapeuzinho ao quadrado. Então a gente criou uma parábola. Se você mexer com esse a, você vai criando, né, novas parábolas, então ele vai variando. E se a gente colocar, por exemplo, a animação, o aluno consegue ver, né, o que está acontecendo, essa abertura, quando muda de concavidade, né? Então, a gente pode fazer ele perceber algumas propriedades matemáticas sem que o professor tenha que fornecer essas propriedades, né? Então, normalmente, do jeito que a gente aprendeu, eu pelo menos, né? Sempre o professor dava o que acontecia. E aqui não. Aqui você pode fazer o aluno tentar descobrir o que acontece, né? Conjecturar. Tudo bem até aí? Vamos tirar essa animação. Então, aqui é mais para ter uma ideia de como funciona esse software. Então, agora, vamos voltar lá na nossa apresentação. E aí, então, eu vou mostrar, né, como um tema, por exemplo, funções trigonométricas. Então, o tema de matemática, na verdade, é só para mostrar a potencialidade do software para atingir os objetivos do documento da Base Nacional Curricular, tá? Então, vamos pegar as funções trigonométricas, por exemplo, né? A gente sabe que essas funções, elas são muito importantes para estudar fenômenos periódicos, ou seja, fenômenos repetitivos, né? Então, exemplos de fenômenos periódicos: o movimento das marés e dos pêndulos, a pressão sanguínea, né? As ondas sonoras na música, o movimento dos planetas na astronomia. Então, a gente tem muitas aplicações de fenômenos periódicos, ou seja, que tem uma repetição, né? E aí, então, em particular, a gente vai pegar a função seno. Então, imagina o aluno, né, resolvendo isso, e aí você trabalha, então, com essa função, e nós vamos pensar nas alterações que a gente pode fazer usando o GeoGebra, tá? Só relembrando um pouquinho, a gente vai estudar os aspectos de imagem e período. Lembrando, né, o que é a imagem de uma função? A imagem é o conjunto das respostas que eu posso ter, né, quando eu aplico essa função. Então, quando eu calculo o seno de alguma coisa, pode me dar que tipo de resposta? Relembrando, né, quando a gente estuda trigonometria, a gente sabe que o seno tem como imagem ou como possibilidade de resposta valores no intervalo de -1 até 1. Graficamente, é fácil achar a imagem. Basta você projetar o seu gráfico lá no eixo Y. Então, se você pegar o ponto mais baixo aqui do gráfico, né, que é o -1 aqui embaixo, né, e projetar lá no eixo vai dar o -1. O ponto mais alto projetado no eixo dá 1. Então, a projeção do nosso gráfico nesse eixo Y vai de -1 até 1. Então, isso é chamado de imagem da função, a projeção do nosso gráfico lá no eixo Y, certo? E aí o período, o que era período? A gente sabe que uma função periódica é uma função repetitiva, e as trigonométricas são periódicas, né? Então, a função seno, se você olhar, começando pelo zero, ela tem um desenho, né? Olhando o desenho, que vai para cima, depois para baixo, até o 2π. A partir daqui, você percebe que o desenho começa a se repetir, né? Tanto para frente como para trás.
Então, a distância de 0 até 2π é o pedaço onde o desenho ainda não se repetiu, certo? Então, a gente pode dizer que o período dessa função é 2π, ou seja, de 2π em 2π eu vou tendo o mesmo desenho, certo? Então, só lembrando disso, agora a gente vai para o GeoGebra e vai pensar no seguinte: o que acontece se eu pegar o seno e multiplicar por um número qualquer, né? O que acontece? Existe alteração na imagem? Existe alteração no período? Então, indo lá no GeoGebra, voltando aqui, deixa eu limpar, né? Vamos pegar um novo, não gravar. E aí, então, a gente vai digitar y igual a seno de x. E aí ele já fez o gráfico para a gente. Nessa tabela, você pode puxar, tá? Nesse gráfico, desculpa, você pode puxar. Se no mouse fazendo, né, a pinça, o movimento de pinça, você pode reduzir, tá? Então, funciona normalmente, né? E a gente está acostumado no seno a trabalhar com o eixo x em radianos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai nesse desenho aqui do Sol, né, que seria de configurações, clicar no eixo x e mudar o tipo de distância que a gente está trabalhando. Então, ele está de 2 em 2, mas como é trigonométrico, eu vou pedir de π sobre 2 em π sobre 2. O eixo y, também para a gente enxergar melhor, vou clicar aqui e pedir uma distância que vai na flechinha de 1 em 1. Tudo bem? E aí, então, estou fechando e tenho aqui o meu gráfico. Bom, aí, voltando na apresentação, o que a gente está querendo ver? Qual é a influência de um parâmetro real, quer dizer, de um número, se ele multiplica o seno? Então, se a gente criar um controle deslizante, nós vamos conseguir perceber qual é a variação, o que acontece, né? Se existe algum padrão para isso. Então, vou criar aqui o controle deslizante, vai ser um número, aí tanto faz, vou deixar de menos 5 a 5 mesmo, com um incremento de 0,1. Ok? Já conseguimos o controle. Bom, aí a gente vai tentar verificar, digitar y igual, aí lembra que eu quero fazer A vezes seno de x. E verificar que influência que acontece aqui. Bom, o que eu posso fazer? Mexendo nesse A, dá uma olhada no gráfico, né? Você consegue observar a influência de multiplicar o seno, certo? Aí, vamos dizer para um aluno, né? Ele poderia colocar animação, porque aí ele não precisa mexer, ele consegue visualizar o que acontece. Então, você vê que vai mexendo, né, com a imagem, certo? E aí nós vamos perceber se mexe ou não com o período. Bom, aí normalmente uma abordagem para a gente conseguir entender, né, perceber isso, ela precisa ser um pouco direcionada. Então, o que a gente pode fazer? Só colocar aqui no modo apresentação. Nós podemos pedir, né, para que o aluno perceba o que acontece para uns determinados valores de A e tentar ver se ele consegue generalizar, ou seja, achar um padrão para a imagem e para o período dentro dessa situação. Então, vamos lá, né? Colocar alguns valores e tentar pensar o que acontece, tá? Bom, se eu colocar no 1, deixa eu fazer com o teclado que fica mais fácil. O que acontece? Um seno de x vai ser o próprio seno de x, né? Então, tenho essa situação, um gráfico caiu em cima do outro. Aí, vamos, por exemplo, tentar colocar no 2 para ver o que acontece. Então, se você olhar, primeiro a imagem, o vermelho seria o seno, né? E o gráfico azul seria 2 vezes o seno. Projetando esse gráfico azul lá no eixo y, o ponto mais alto cai no 2 e o mais baixo cai no menos 2. Então, quando a gente multiplicou o seno de x por 2, a imagem mudou. Ela ia de menos 1 a 1, agora está indo de menos 2 a 2. E o período? Se você pensar naquele desenho, né, para cima e para baixo, foi até 2π. E a partir daí começa, né, sempre o mesmo desenho.
Então, o período continua 2π. Aí vamos andar um pouquinho mais, por exemplo, colocar no 3. O que acontece com a imagem? Então, se você projetar no eixo Y, o ponto mais baixo é -3, o mais alto é 3. Então, a gente pode dizer que a imagem agora, quando eu multipliquei o seno por 3, está indo de -3 a 3. No caso, o período, olha, desenho para cima, desenho para baixo, 2π de novo. Então, parece que o período não muda quando a gente multiplica o seno por um número, né? Mas a imagem vai mudar. E ela vai mudar como? Então, vamos voltar lá na apresentação. Então, preenchendo isso, né? Pensando numa aula, tá? Ele perceberia, né? Que se ele multiplicar por 2, vai ficar de -2 a 2 a imagem. Se multiplicar por 3, de -3 a 3. E colocando outros valores, dá para perceber que a imagem está indo do -a ao a. O a sendo o cara que você está multiplicando o seno, né? Então, se eu multipliquei por 2, vai de -2 a 2. Por 3, vai de -3 a 3. E o que aconteceu com o período? O período não mudou. Então, imagina perceber isso sem o software, né? Você teria que fazer vários desenhos e normalmente, então, no ensino tradicional, o professor acaba, né, passando essa informação para o aluno e ele não descobrindo, fazendo de uma forma experimental. Então, softwares de geometria dinâmicos, eles possibilitam isso, que a construção seja feita pelo próprio aluno. Bom, aí vamos pensar em outras influências do parâmetro. Então, lá a gente pegou o seno e multiplicou por A. E se eu fizesse seno de x mais A? Quer dizer, se eu somasse um valor ao seno, o que aconteceria com a imagem e com o período dele? Então, voltando lá, no GeoGebra, né? Para não ficar fazendo um monte de gráfico e a gente focar, né, no que precisa, se você apertar nesses 3 pontinhos, você pode apagar. Então, apaguei o anterior. Vou deixar só o do seno, né, que ele vai ser o parâmetro para a gente comparar. E aí, agora, a gente pode falar que o y é igual a A mais seno de x. Bom, aí vamos colocar aqui uma animação para a gente perceber o que acontece com o gráfico do seno. Então, você percebe que ele continua, olha, com o mesmo período, né? Ele não sofre nenhuma pressão para, né, para redução, ele só está se deslocando para cima e para baixo. Então, quando você soma um valor ao seno, você promove só um deslocamento no sentido, na direção vertical, né? Ele vai ou para cima ou para baixo. Então, parando um pouquinho aqui, deixa eu tirar a animação. O que acontece, por exemplo, se, para a gente tentar ver um padrão, né? Se a gente colocar 0, 0 mais seno de x dá o próprio seno. Então, um gráfico caiu em cima do outro. E se eu colocar, por exemplo, 1, né? O que vai acontecer? Se eu pegar esse gráfico laranja, que é do 1 mais seno de x, e projetar lá no eixo y, o ponto mais baixo cai no 0 e o mais alto cai no 2. Então, quando eu somei 1 ao seno de x, a imagem foi de 0 a 2. E se a gente somar 2, por exemplo? Então, andar até o 2. Agora, o ponto mais baixo cai no 1 e o mais alto cai no 3. Então, a variação da imagem vai de 1 a 3. E o período, pessoal, ele muda? Se a gente olhar, não, né? Porque, olha, o desenho para cima e para baixo ainda está caindo no 2π. A partir daqui, o desenho começa a se repetir. Então, esse é um outro caso, né? Que o aluno poderia construir várias situações. E construindo essas situações, o que daria para ele perceber? Então, lembra que a ideia, né, é o aluno perceber, conseguir construir padrões. Então, por exemplo, quando a gente somou 1 mais seno de x, lá no GeoGebra a imagem ficou de 0 a 2. Aí 2 mais seno de x ficou de 1 a 3. 3 mais seno de x ficou de 2 a 4. E a gente, a gente poderia, né, colocar outros valores para que ele percebesse uma regularidade. Então, que regularidade a gente pode perceber na imagem? Quando é 1, vai de 0 a 2. Então, vamos pensar no começo. Quando A vale 1, começa no 0, o intervalo. Quando A vale 2, o intervalo começa no 1. Quando A vale 3, começa no 2. Então, o começo sempre é o valor do A menos uma unidade. E o final do intervalo? Quando A vale 1, o final é 2. Quando A vale 2, o final é 3.
Quando A vale 3, o final é 4. Então, a gente percebe, nesses casos, que o final do intervalo é o A mais 1. Então, aqui ele está percebendo um padrão, né? O que está acontecendo quando você soma? Então, se eu fizer a soma, eu tenho um deslocamento na direção vertical e isso que acontece com a imagem. O período não mudou, então o período continua sendo 2π, certo? E o que acontece com o gráfico é um deslocamento vertical. Então, a gente está pensando em todos os possíveis parâmetros que eu poderia, a posição dos parâmetros, né? Então, primeiro a gente pensou o A multiplicando seno, depois A mais seno. Agora a gente vai começar a trabalhar com o A multiplicando ou somando com o X aqui dentro, né? Então, se você fizer A seno de A vezes X, vamos pensar o que vai acontecer. Então, novamente, o ideal, né, é construir uma tabela para que ele consiga perceber uma regularidade. Então, vamos lá. Se a gente for para lá, eu vou de novo, né, para não ter um monte de gráfico para olhar, apagar esse último. E agora, aproveitando o parâmetro que a gente já tem, fazer y igual a seno de A vezes x. E aí, né? Opa, desculpa. O que a gente pode fazer? Vamos colocar uma animação, é que dá para perceber bem o que acontece, ó. Então, o gráfico rosinha, né, é do seno, e esse que está se mexendo, esse roxo, né, ele seria da operação que nós estamos fazendo. Então, parece uma molinha, né, que vai fechando, né, se aproximando ou abrindo, certo? Então, para a gente perceber o que está acontecendo com a imagem, com o período, deixa eu só tirar um pouquinho a animação, a gente pode pedir alguns valores, né, para observar. Então, por exemplo, vamos colocar aqui 2. Bom, quando eu faço 2, lembra que o vermelhinho é do seno, ele até mostra aqui no GeoGebra, né, para não ter confusão, tá? E o roxinho é o da operação que a gente está fazendo. Como aqui, né, parece uma mola que vai se aproximando, ela vai mexer com o período. Dá uma olhada no desenho. Se você pegar o roxinho, ó, parte de cima e parte de baixo, agora não está mais terminando no 2π, está terminando no π. Então, aqui houve uma mudança de período. Quando a gente multiplicou o x por 2, o período passou a ser π. Vamos pensar no período, por exemplo, vou multiplicar aqui por 4. Então, multiplicando por 4, olhando no gráfico roxo, né? Você tem aqui a parte que sobe, a parte que desce, terminando no π sobre 2. Então, parece, né, que quando você está multiplicando por 2 e por 4, o que está acontecendo com o período? Ele está reduzindo. Quer dizer, o desenho está acontecendo antes dos 2π, né, que a gente estava acostumado. Agora, por exemplo, vamos colocar um valor meio, né? O que aconteceu? Aqui já deu uma alongada. Então, se você pegar a parte de cima e a parte de baixo do roxinho, agora aumentou, né? O período vai ser 4π. Agora, a imagem muda. Então, vou colocar aqui de novo uma animação. Se eu projetar, né, no eixo Y, a gente percebe que essa projeção está caindo o ponto mais baixo no -1 e o mais alto no 1. Né? Então, nesse caso, há mudança de período, mas não de imagem. Então, voltando lá, na nossa apresentação, né? O que está acontecendo aqui? A imagem não mudou, né? Ela continua sendo de -1 a 1 para qualquer caso que ele tentou fazer. Agora, o período mudou. Então, quando eu multiplico por 1, eu tenho o próprio seno de x. Período a gente já sabe que é 2π. Quando a gente multiplicou por 2, o x, o período deu a metade, deu π. Quando multiplicou por 4, deu a metade do anterior, π sobre 2. Quando a gente multiplicou por meio, aí dobrou, né? Deu 4 vezes π. Então, o que acontece? Esse é o único caso em que existe uma mudança de período. O novo período vai ser o período normal, que é 2π, dividido pelo número que está multiplicando x, por esse A. Então, por exemplo, o período do seno é 2π. Divide por 2, dá π. 2π divide por 4, dá π sobre 2, já simplificando. 2π divide por meio, vai dar 4π. Né? Então, o período vai ser sempre 2π dividido pelo número que multiplicou o x.
Então, achando o padrão, a imagem do seno de AX continua sendo igual, né, a que era do seno de x, de menos 1 a 1, já o período muda dentro desse padrão, dessa relação, 2π dividido por A. Bom, aí a última coisa que a gente pode fazer, né, é somar ao x um número. Então, nós fizemos A vezes seno, A mais seno, seno de A vezes x, e agora seno de A mais x. Então, novamente, né, indo lá no GeoGebra, vou eliminar esse daqui, então vou apagar nesses 3 pontinhos, e colocar então y igual a seno de A mais x. Aí você pode pedir uma animação, né? E aí dá para perceber que ele está só se deslocando. Olha, o período, você vê que quando casa, né, o período continua. O ponto mais baixo e o ponto mais alto não mudam, né? Continua de menos 1 a 1. A única coisa que está acontecendo é deslocar na direção horizontal, para lá e para cá, né? Dependendo do valor que a gente está somando com o x. Tudo bem? Bom, então, voltando lá, né? A ideia seria então perceber, nesse último caso, que a imagem não muda e o período também não muda. Então, se você soma um número ao x, você não muda nem período nem imagem. A única coisa que acontece é um deslocamento horizontal. Então, a imagem continua de menos 1 a 1, o período continua 2π, né? Existe esse deslocamento. Então, aqui é mais para mostrar, não é tanto a matemática, né, a função seno, é mais para mostrar qual é a potencialidade de um software, e aí o pessoal de computação pode imaginar outras potencialidades, né, que a gente poderia fazer, para que o aluno consiga achar por conta própria padrões que aí podem ser discutidos depois com o professor. Ou seja, o professor já não passa, né, a ser aquele que transmite totalmente conhecimento. Ele vai passar situações para o aluno conseguir perceber aquele conhecimento. E quando a gente constrói assim, com certeza, né, a gente consegue aprender melhor. Bom, então, só fazendo uma conclusão, né, a ideia é que ele percebesse nessa situação que o único caso que muda período, então, se você olhar, né, a terceira coluna, sempre o período é 2π, com exceção desse caso aqui, que é quando eu multiplico x pelo A. Então, o novo período é 2π dividido por esse A. E os casos que mudam a imagem, então, o restante sempre a imagem de menos 1 a 1, é só quando você multiplica o seno por A, então vai de menos A a A, ou quando você soma A ao seno, né? Que aí a gente viu que ia de A menos 1 a A mais 1. Bom, então, se pegar, né, todas essas influências, a gente pode pensar num exercício assim. Se eu tenho uma função que é o seno de x, acho uma outra função, partindo do seno, né, que envolve o seno, que reduz o período pela metade e desloca verticalmente o gráfico 4 unidades para cima. Bom, então, fazendo todo esse exercício que nós fizemos, o que a gente pode pensar? Se eu quero mudar o período, o único caso que muda o período é quando eu multiplico x por um número, né? E a gente percebeu que a gente divide o período por esse número. Então, para reduzir pela metade, eu teria que multiplicar o x por 2. Então, seno de 2x, essa aqui é a resposta, vai dar, né, a metade do período. E lembra, o deslocamento no vertical acontece quando você soma um número ao seno. Então, como eu quero de 4 unidades, teria que somar 4. Então, a função 4 mais seno de 2x faria essa situação, certo? Bom, então voltando, né, agora para o BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, você percebeu que nós fizemos uma atividade que no ensino médio exploraria tudo que está em vermelho, ou seja, você utilizou tecnologia, você conseguiu identificar, né, regularidades e padrões, na verdade, criar um ambiente para o aluno identificar. E pensa bem, ele não ficou numa única representação. Então, quando ele pensou assim, olha, seno de 2x, o que acontece com o gráfico? Vai mexer no período, né? Então, ele está fazendo uma relação entre a representação algébrica com a gráfica. Então, quando que, por exemplo, deslocou para cima 3 unidades? Quando eu somei 3 mais seno de x. Então, a gente está fazendo um elo entre as representações algébrica e gráfica, e na hora que ele consegue expor, né, o que está acontecendo, está trabalhando com a língua natural. Então, a gente está conseguindo, né, trabalhar com os 3 itens
iniciais da BNCC. Bom, aí o outro item seria a visão aplicada da matemática, ou seja, resolver problemas que envolvam, né, esse assunto usando tecnologia. Então, vamos dar uma olhada num problema. Então, aqui a gente tem um problema que seria o fenômeno das marés. O fenômeno das marés é marcado por variações cíclicas, cujos extremos são conhecidos como maré alta e maré baixa. O fenômeno é resultante da articulação de forças gravitacionais entre a Lua, o Sol e a Terra. Essas variações ocorrem ao longo do dia e apresentam alguma forma padrão de comportamento. Então, quando a gente vai para a praia, né? O pessoal que mora lá sabe, agora vai ter uma maré baixa, maré alta, vai subir, né? Então, existe um padrão. Esse padrão, mesmo em um único local, costuma variar conforme as fases da Lua e a posição relativa entre Lua, Sol e Terra. Para algumas atividades, por exemplo, né, atividades de pesca, de transporte marítimo, a gente precisa conhecer esses padrões de comportamento das marés, certo? Então vamos ver um exemplo em que isso acontece. Aqui a gente tem uma função trigonométrica que foi obtida de um trabalho que está nesse link azul e ele conseguiu modelar, né, a altura da água em função do tempo. Então ele fez a partir de observações sistemáticas, né, descreveu de forma adequada a variação da maré durante um dia, 24 horas, de início da primavera em uma cidade do litoral sul do Brasil. Aí o T é dado em horas e o H, né, o H de T seria a altura, né, do nível da água em metros. Aí vamos supor que você tenha um problema. Então você conhece aqui, né, qual é a altura da água dependendo do horário do dia. E aí uma determinada embarcação, ela só pode atracar no porto dessa localidade se a altura do nível da água for superior a 1,2 metros. E a gente quer saber em que períodos do dia em que foi realizada essa observação a embarcação consegue atracar. Então a gente tem que pensar o que nós poderíamos fazer usando o GeoGebra para achar, né, essa resposta. Então, primeiro, a gente pode digitar essa função, porque o GeoGebra já vai fazer o gráfico, né, da altura em função do tempo. E aí nós temos que pensar, bom, ele só pode passar se a altura for maior que 1,2. Se a gente tentar deixar fixa uma altura, que tipo de função é essa em matemática? É a função constante, né? É aquela função em que você tem sempre o mesmo valor de y quando você vai andando no x, certo? Como é que eu represento a função constante? Y igual a 1,2. Então, a gente vai tentar fazer isso lá no GeoGebra e mostrar para vocês como o GeoGebra ajuda a resolver um problema real, né? Então, nós vamos analisar em 24 horas, né? O T variando de 0 a 24. Então, a gente vai digitar isso no GeoGebra. Eu vou passar para vocês lá no chat como é que a gente digita essa função. Então, você vai fazer 0,85 mais 0,85 vezes seno. Aí, só voltando, aqui é o π, né? No GeoGebra, basta você escrever a palavra mesmo, π, sobre 16,05 vezes t, menos 19π sobre 242. E para ficar mais fácil de visualizar o gráfico, você define o intervalo do t, que é um dia, né, 24 horas, e a gente digita dessa forma como está aqui. 0 menor igual, então você vai pegar o menor do teclado, depois o igual a t, menor igual a 24. Depois, a gente vai digitar a função que vai dar a altura 1,2, que é aquela altura que vai limitar para a gente saber quando o barco consegue atracar. E fazer depois as intersecções entre essas duas curvas, tá bom? Então, vamos fazer lá? Deixa eu só passar para vocês, quem estiver acompanhando, peraí. Só um minutinho que eu vou passar para vocês no chat como digitar, né? Só abrir aqui um documento. Então, para digitar essa altura... Eu já passei, Mônica. Ah, já passou? Ah, legal, Flainer, valeu. É porque aí eles podem copiar e colar lá, né? Já direto no GeoGebra, tá bom? Legal. Então, vamos fazer um novo aqui. Novo. Não vou salvar, tá? E aí, na entrada, então, você vai pegar aquela função da altura e colocar aqui, né? Eu acho que eu não peguei o H de T. Peraí. Pronto.
Tem esses 2 pontos que eu copiei, peraí. Por isso que ele não está aceitando. Pronto. Bom, então, construímos, né, esse gráfico. Aí, com o movimento de pinça, né, no mouse, você pode reduzir ou pode também com a mãozinha puxar, porque o nosso interesse é de 0 até 24, né? Então, vou deixar aqui. Aí, vamos criar uma outra função, por exemplo, g de t igual a 1.2. Então, aí ele fez aquela altura, né, de 1.2, que é a altura mínima para o barco poder atracar. Então, se a gente olhar essa situação, dá para perceber que aqui, olha, o H, que é a altura da água, está acima de 1.2, né? E temos uma outra parte acima de 1.2. Lembrando que a gente vai olhar só até o 24, né? A gente vai trabalhar só no período de um dia. Aí, como é que eu faço para achar esses valores? Seria a intersecção entre essas duas curvas. Então, você pode ir lá no GeoGebra, pedir intersecção aqui de 2 objetos, então você vai entrar naquele pontinho A, né? No segundo botão, intersecção de 2 objetos, e aí a gente clica em cima, tanto faz a ordem, tá? Então vou pegar a vermelha e a verde, ele deu o ponto A, vai pertinho dessa outra intersecção, né? Então clica na verde e na vermelha, deu o ponto B. Aqui também você pode ir na verde e na vermelha, deu o ponto C, e clica nas duas também, deu o ponto D. Não vou continuar porque, olha, aqui já seria 24 horas, um dia, né? Então, vou trabalhar só no período de um dia. Bom, então a gente achou os pontos onde essas duas curvas se encontram. A altura 1.2, né? E a curva da altura do nível da água. Aí vem comigo aqui na janela de álgebra. Ele te dá já todas as coordenadas dos pontos. E se você perceber, a gente sabe que nas coordenadas, né, o primeiro é x, o segundo é y. Que no nosso problema, o primeiro é o tempo e o segundo é a altura, certo? Então, a gente tem o tempo em horas e a altura 1.2. Todos esses pontos têm a mesma altura, que é 1.2, porque estão na intersecção com essa reta de que o y é igual a 1.2, né? E aqui, então, eu tenho o tempo, ou seja, o ponto A está relacionado com 1,29 horas, o B com 5,71, o C com 13,39 horas e o D com 17,81, né? Então, se a gente olhar nesse desenho, onde que o barco pode atracar? De A até B, né? Que a curva vermelha está acima da verde, ou seja, de 1,29 a 31, ou ainda num outro horário do dia, que é do C até o D, porque aqui a curva vermelha está acima da verde. Então, de 13,39 a 17,81, certo? Então, para mostrar para vocês, né, que aí a gente conseguiu trabalhar com os 4 itens indicados nesse documento, né, nacional de orientação para ensino de matemática. Então, trabalhamos com a tecnologia, com um problema, trabalhamos com situações em que o aluno consegue, né, achar padrões e com as representações diferentes, né, algébrica, gráfica, etc. Ok? Então, quem é da área de licenciatura, né, pode trabalhar isso com seus alunos. E para outras áreas, então computação, psicologia, outras áreas, a gente pode pensar, né, num grupo de pesquisa em que cada um atua dentro do seu conhecimento. Então a gente precisa muito, por exemplo, da computação para criar novas ferramentas, uma vez que agora a gente quer trabalhar, né, tem essas orientações de trabalhar com ferramentas. Essas ferramentas também podem atender pessoas que têm, por exemplo, necessidades diferenciadas, né? Como que eu posso ajudar a aprendizagem matemática de alguém, por exemplo, que não enxerga, né? Alguém que não ouve. Então, como que eu posso trabalhar com essas representações? De que forma? Então, a tecnologia ajuda muito. Então, é uma área muito aberta, né, para pesquisa dentro da área de educação. Psicologia, como que a pessoa aprende, né? Como que a gente pode fazer para a pessoa aprender melhor? O que facilita a aprendizagem? Então, a união de forças de diferentes áreas faz com que a gente tenha essas potencialidades, né? Essas ferramentas novas, ok? Bom, então, a ideia, né, era apresentar essa situação, tá?
Aqui tem, então, né, o QR Code e o link para vocês colocarem, os nossos e-mails, se vocês quiserem entrar em contato. E aí, então, agora tem um tempinho, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? Muito obrigado, professora, pela Eu que sua agradeço, espero que palestra. tenham gostado. Sim, foi ótima. O pessoal falando que tá relembrando o ensino médio aqui. Ah, Muito sim, bom. O Igor falou: fiquei com legal. vontade de voltar para o ensino médio Ah, para sim, aprender tudo novamente desta forma mais dinâmica e que me instigue a experimentar com software os tópicos ensinados. Torna o que aprendizado até mais legal, divertido. Muito que legal. legal. Esse era o objetivo, né? Muito obrigada, viu? Uhum. O Igor está Se alguém tiver alguma perguntando: questão, vocês sabem se existem formas de ensinar tópicos de cálculo como derivada integral de uma forma mais visual assim sim, também? sim, sim. Inclusive dá para usar o próprio GeoGebra, né? O GeoGebra, deixa eu entrar aqui no link mesmo. Com o GeoGebra você pode trabalhar várias coisas. Só um minutinho para eu sair daqui. Todo mundo pegou, será? A senhora pode Posso mandar sair esse daqui? link aqui no chat? Então, Ah, sim, mais fácil, né? Já mandei, já mandei. Ah, já mandou? Então tá bom. A Flyner tá. Aqui, tá Vou aqui. fazer, ela já fiz, já fiz. Valeu, Flyner. Então, se você entrar, deixa eu entrar aqui. Eu peguei a versão online, né? Ela tem algumas limitações. Mas a gente pode entrar no GeoGebra normal, né? No site do GeoGebra. Peraí, deixa eu entrar. E aí, quando você abre aqui, hoje a gente viu um pouquinho só, né? Mas quando você entra no GeoGebra mesmo, você consegue verificar o que dá para trabalhar. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só tirar o chat que está cobrindo, né? Peraí, aqui. Então, aqui, olha, você vê cálculo simbólico, janela de visualização, tanto 2D, né, como 3D. Dá para trabalhar com matrizes, né, planilhas, cálculo de probabilidades. Então, você consegue trabalhar com muitas coisas no ensino superior, inclusive cálculo, né? Então, tem que assim, entrar no GeoGebra mesmo. E se você entrar em sites, o GeoGebra já é um software bastante usado, principalmente no ensino básico, né? Mas a gente tem bastante pesquisa já no ensino superior. Então, se você entrar nas pesquisas, você vai perceber que eu mesmo já fiz, né, em GA, geometria analítica, né, álgebra linear, cálculo dá para fazer também. Eu não fiz em cálculo, mas existem várias pesquisas. Então, dá para trabalhar no ensino superior tranquilamente, probabilidade, né? mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Eu acho que não. Muito obrigado Não? novamente, professora, pela sua presença. Professora Flarney, muito obrigado novamente. Foram duas palestras excelentes que fizeram, com certeza, todo mundo repensar na sua prática, que eu tenho certeza que vai levar para os nossos alunos coisa muito melhor, né? Assim dizendo. O Igor está agradecendo por tirar dúvida, e eu agradecendo a palestra, a Rayane também, Muito que bom. adorou, o João, a Ingrid, que aprenderam muito. Com E eu certeza foi fico uma noite de muito aprendizado. muito obrigada. E nós agradecemos, com certeza, né, Flaine? Foi muito legal saber que vocês estão aqui com a gente, né? E aproveitando também um pouquinho do conhecimento que a gente pode passar, né? Muito Nossa, obrigada. foi muito legal. Muita Muito gente legal. participando, né? Sim, Bastante gente hoje. na Top. primeira Muito palestra a gente obrigada, teve galera. 170, nessa a gente teve 120, foram muita gente Que legal. participando. Então, Bastante. só agradecer. E quem também não conseguiu ver, vai poder ver no YouTube, vai estar disponível lá que a gente já vai publicar. Então, só mesmo uma frase de agradecimentos, viu, professoras? Ah, Então, legal. Muito ano que Muito obrigada. vem, com obrigada. certeza, espero que vocês estejam aqui novamente com a gente, passando Com novos certeza. conhecimentos. Muito Legal. obrigado, Muito Obrigada, obrigada, gente. Gabriel. Boa Gabriel. noite E e boa até noite, pessoal. mais. Muito obrigada, viu? Boa noite, gente. Boa noite.